E os erros de português reprovam mais que a falta de experiência. A afirmação vem de um estudo que apontou que 50,3% dos participantes à procura de um emprego não seriam aprovados por conta dos erros de ortografia. Nós vamos conversar com uma professora de português. Tudo isso e muito mais, então bora participar. O nosso telefone é o 98818-1938. Eu sou Gisele Tiscoski e você fica comigo até as 2 horas da tarde. E a língua portuguesa é a 6ª mais falada no mundo. O idioma é um dos mais complexos e algo vem chamando a atenção. Nas entrevistas de emprego, os erros de português estão reprovando mais do que a falta de experiência. O levantamento foi realizado pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, que mostrou que 50,3% dos participantes à procura de um emprego não seriam aprovados por conta dos erros. Nós estamos conectados com a professora de português, a Mariana Nascimento do Carmo, que está aqui conosco. Professora, muito obrigada, boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Eu que agradeço, Gisele, pelo convite. Pedi para o pessoal aumentar um pouquinho o retorno aqui no estúdio. Agora, professora, o que está acontecendo? Falta de estudo, falta de interesse? A gente sabe que o português é difícil. As tecnologias que estão exacerbando aí a falta do interesse de escrever corretamente, o que está acontecendo? Com certeza, Gisele, a gente deixou de dar um pouco de importância ao estudo de língua portuguesa. Enquanto falantes, a gente muitas vezes acredita que já sabe, né? Mas esquece aí que há variantes e que em determinados momentos, como por exemplo nas entrevistas de emprego, a gente tem que, na verdade, usar a norma padrão. Sim, então exatamente, são fatores. Agora, quais são os erros mais comuns, professora? Olha, eu poderia passar a tarde conversando com você sobre erros comuns, mas vamos aos mais recorrentes. Ainda que pareça fácil, há muita troca entre o mas e o mais, né? A gente precisa lembrar que o mas é uma adversativa, a gente deve usar quando a gente quer indicar uma ideia contrária. Já o mais é contrário de menos, então esse é um erro muito comum. Outro erro também que a gente comete bastante é usar o onde em situações que não sejam necessariamente para indicar lugar. Eu falo sempre isso para os alunos, né? Lembrar que onde é advérbio de lugar, então a gente só pode se referir quando a gente quiser usar num lugar específico. Outro erro também muito comum é o mim, o eu, né? Então a gente tem que lembrar que a gente deve usar eu antes de verbo, que é o eu que flexiona verbo, né? Então é para eu fazer, né? Que é um erro bastante recorrente também. A gente tem várias situações e, claro, que você mencionou da questão das redes sociais, em que a gente tem que lembrar que, principalmente quando a gente vai mandar um e-mail, né, questionar determinadas coisas em ambiente de trabalho, a gente deve evitar certas abreviações. Para o contexto ali do WhatsApp, se é uma conversa mais informal, é natural que a gente use determinadas abreviações, mas há certos contextos em que isso não é legal. Sim, no caso de uma análise do emprego, né, o que é levado em conta? Porque, assim, nós temos a linguagem coloquial, eu vejo que tudo está muito mudando, assim, né? O que é levado em conta daí? Que tipo de português, digamos assim, o mais formal? O que pega são esses errinhos que você listou agora? Ou seria também a questão do analfabeto funcional, né? A questão da interpretação também? Gostaria da sua análise. Então, Gisele, acho que todos esses fatores são extremamente importantes e relevantes, né, como você comentou. Há o problema do analfabetismo funcional, em que é justamente essa premissa de ler um texto, mas chegar ao final e não conseguir compreendê-lo de forma efetiva. Então, a gente tem que estar atento para isso, buscar ler, se informar, né? Há essa questão também de que numa entrevista de emprego, espera-se que o candidato se comunique bem. E o se comunicar bem passa também, neste momento, por falar mais próximo da norma padrão. E, como você disse também, a questão da formalidade. Então, evitar gírias, né? Da mesma maneira que a gente diz que há um certo protocolo de vestimenta, há um certo protocolo também no sentido da comunicação. Então, falar de forma clara, falar de forma concisa, objetiva, né? E sempre, nesses momentos, realmente buscando evitar determinadas expressões que levem aí para essa ideia da informalidade, da coloquialidade e, como eu disse, buscar a formalidade e a norma padrão.
Agora, o que fazer para mudar essa situação? Ler o quê? Que tanto os jovens, até o pessoal mais adulto, né? Tá acostumado a mandar mensagens nas redes sociais instantâneas, acaba que a cabeça já não funciona mais. Chega na hora de escrever algo que precisa ser num português padrão, já não lembra. O que deve fazer, então? Qual a sua dica final aqui para nós? Eu acho que buscar entender que a gente precisa dominar a nossa língua, né? Então, estar sempre lendo, buscar escrever, né? Eu acho que é extremamente importante a gente treinar esse processo de escrita e, mais uma vez, lembrar que há situações em que a gente precisa se valer aí da norma padrão. Então, ler, imprescindível, né? E não é que a gente não possa ler as coisas das redes sociais. Mesmo nas redes sociais, por exemplo, nos veículos de comunicação, busca-se uma ideia de formalidade ali. Então, tá sempre lendo, sempre... E ler, eu acho que é tudo, né? Se você gosta de revistas que falam de moda, então leia isso. Mas se atente à linguagem que está sendo utilizada ali. É ler e buscar estar sempre informado. É isso aí, porque acaba que quando você for escrever algo, não é a regrinha que você aprendeu na escola que você vai lembrar. O substantivo, o verbo, o sujeito, modo no subjuntivo, indicativo, imperativo, não é isso. Mas é a sua leitura, né? A sua leitura, leia. Sim. Essa dica sempre ouvir, lê, né? Isso. E eu estou colhendo os frutos, né? Claro, a gente comete erros, mas os frutos são colhidos depois. Não, é natural, né? Na fala, inclusive, a gente realmente, na fala, há desvios que acontecem com maior facilidade, né? Mesmo eu, como professora de língua portuguesa, é claro que eu também desvio, mas é estar atento. Professora, foi demais, viu? Dicas ótimas, anotadas para começar bem a semana. Beijo no seu coração. Muito obrigada, Gisele. Até mais. Valeu, tchau, tchau.